Em um mundo cada vez mais sedento por avanços e soluções monumentais, a visão de erguer algo nunca antes concebido parecia para muitos uma quimera. A necessidade era premente. O progresso clamava por uma ponte que desafiasse os ventos mais ferozes e as correntes mais traiçoeiras, unindo terras há muito separadas e impulsionando uma nova era de prosperidade. Era o tipo de desafio que a maioria dos engenheiros prudentes evitaria, mas não para ele. O engenheiro visionário, um homem na casa dos 40, com olhos que guardavam a sabedoria de anos de cálculo e a melancolia de uma perda profunda, via além do metal e do concreto. Para ele, aquela ponte não era apenas uma estrutura. Era um monumento à resiliência humana, um legado para sua própria família. E em um nível mais íntimo, uma forma de superar a dor de ter perdido sua filha em um acidente que ele acreditava que uma infraestrutura melhor poderia ter evitado. Sua motivação não era apenas profissional. Era visceral, enraizada na promessa de um futuro mais seguro para todos. Contudo, a ambição do engenheiro visionário colidiu de frente com o ceticismo arraigado e a resistência de uma sociedade acostumada ao status quo. As autoridades balançavam a cabeça, os investidores recuavam e a mídia zombava da loucura de um homem que ousava sonhar tão alto. Impossível, ecoava nos corredores do poder, mas cada não apenas acendia ainda mais a chama em seu espírito incansável. A jornada começou com recursos escassos, quase inexistentes. A busca desesperada por financiamento transformou-se numa odisseia por salas opulentas e reuniões tensas, onde cada palavra tinha o peso de um futuro. Foi nesse turbilhão que surgiu a figura do rival empresário, um engenheiro e magnata da construção, com seus 50 e poucos anos, cuja fortuna e reputação foram construídas sobre a prudência e o pragmatismo. Ele via o projeto do visionário não como uma oportunidade, mas como uma ameaça à sua própria hegemonia e um desperdício colossal de recursos. Seu olhar, frio e calculista, prometia não apenas duvidar, mas ativamente sabotar cada passo. Os primeiros pilares começaram a ser erguidos, desafiando a fúria dos elementos e a incredulidade dos homens. A equipe de engenharia, um grupo heterogêneo de mentes brilhantes e corações leais, uniu-se ao redor do engenheiro visionário, inspirados por sua paixão. Mas a vastidão da obra e a imprudência em algumas etapas iniciais cobraram seu preço. Acidentes, inevitáveis em projetos de tal magnitude, começaram a ocorrer. Perdas humanas. Tragédias que dilaceravam a alma da equipe, aumentavam a pressão e o drama, questionando a cada dia se o sonho valia o sacrifício. No auge do desespero e da exaustão, um golpe fatal se abateu sobre o projeto. Um membro da equipe traidor, um homem que o engenheiro visionário havia confiado cegamente, cedeu à pressão, ou, como se descobriu mais tarde, ao suborno orquestrado pelo rival empresário. Informações confidenciais vazaram. Planos foram alterados sutilmente, causando atrasos críticos e falhas estruturais que quase levaram a um colapso. A revelação da traição foi um soco no estômago, um veneno que se espalhou pelas veias do projeto. O engenheiro visionário sentiu-se traído, não apenas como líder, mas como homem. A crise de fé o atingiu em cheio. Noites insones, questionando cada decisão, cada sacrifício. Seria ele um tolo? Estaria condenando a todos a um destino trágico? A viabilidade do projeto pairava por um fio, e seu próprio propósito parecia desvanecer-se na névoa da dúvida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O desastre iminente, agora uma sombra palpável sobre o canteiro de obras, ameaçava destruir não apenas a estrutura física, mas também o espírito de tudo o que fora construído até aquele momento. E a traição, ele sabia, era a raiz dessa catástrofe que se aproximava. A descoberta da traição do membro da equipe foi um golpe esmagador, mas a chama da visão do engenheiro visionário não se extinguiria tão facilmente. Em vez de sucumbir ao desespero, ele sentiu uma raiva fria e uma determinação renovada. A traição, paradoxalmente, serviu para solidificar sua crença de que a obra era mais do que aço e concreto. Era um símbolo de resistência contra a mesquinhez e a ambição desmedida. Confrontou o traidor em um encontro carregado de silêncios tensos e palavras cortantes. O membro da equipe, com o rosto pálido e os olhos baixos, confessou, não sem um vislumbre de arrependimento. Revelou a extensão da manipulação do rival empresário e o plano para desestabilizar o financiamento e a moral da equipe. A redenção, no entanto, veio de uma forma inesperada. O traidor, atormentado pela culpa e pela magnitude do que havia feito, ofereceu-se para ajudar a reverter o dano. Não por dinheiro, mas por um desejo genuíno de consertar seu erro. Sua expertise interna, agora usada para o bem, provou ser inestimável. Ele forneceu informações cruciais sobre as táticas do rival empresário,
permitindo que o engenheiro visionário e sua equipe se antecipassem a novos ataques. A equipe, inicialmente abalada e desconfiada, observou a transformação do traidor, e lentamente a confiança começou a ser reconstruída, cimentada pela adversidade compartilhada. Novas soluções engenhosas, nascidas da urgência e da necessidade, começaram a surgir. A engenharia do projeto foi revisada, com reforços e inovações que superavam o plano original. A cada martelada, a cada solda, a cada cálculo Johnson feito, a equipe se unia ainda mais, transformando o canteiro de obras em um bastião de resiliência. O engenheiro visionário, com sua liderança renovada, inspirava a todos, lembrando-os do propósito maior daquela ponte. Mas a luta estava longe de terminar. A natureza, como se estivesse em conluio com o rival empresário, lançou seus ataques mais ferozes. Uma série de tempestades violentas, com ventos ciclônicos e chuvas torrenciais, atingiu a região. Guindastes balançavam perigosamente. Estruturas recém-erguidas eram castigadas sem piedade, e a água ameaçava subverter as fundações. A equipe trabalhava dia e noite, enfrentando os elementos, amarrando, protegendo e, por vezes, evacuando em meio ao caos. O engenheiro visionário estava sempre na linha de frente, seu casaco encharcado e seu rosto marcado pela exaustão, mas nunca pelo desespero. Enquanto isso, o rival empresário intensificava suas manobras políticas e financeiras. Artigos difamatórios surgiam na imprensa, questionando a segurança da obra e a capacidade do engenheiro visionário. Ameaças de corte de financiamento ressurgiam e até mesmo inspetores governamentais, influenciados pelos bastidores, começaram a impor exigências irrazoáveis. O projeto parecia condenado, pendurado por um fio tênue entre a persistência da equipe e a malevolência do antagonista. Houve momentos de desespero, quando as contas bancárias do projeto estavam vazias e os fornecedores exigiam pagamento. A falência parecia iminente, uma sombra fria pairando sobre o canteiro. Em meio a esse inferno de aço e água, a família do protagonista era seu porto seguro. Sua esposa, uma mulher de força silenciosa, e seus filhos, que viam no pai um herói, eram a âncora que o impedia de ser arrastado pela correnteza da adversidade. As chamadas noturnas, os raros jantares em família, eram recarregadores de sua alma exausta. Foi durante uma dessas conversas que sua esposa, percebendo a profundidade do sacrifício que ele estava fazendo, revelou ter vendido uma propriedade de herança para injetar uma quantia significativa no projeto. Um sacrifício pessoal que manteve as luzes acesas por mais alguns meses críticos. Era o amor transformado em cimentos, em vigas de apoio para a alma fragilizada. O engenheiro visionário sentiu o peso daquele ato, uma prova irrefutável do apoio incondicional de sua família. Aquela injeção de capital, embora temporária, deu um fôlego vital, permitindo que a equipe contornasse a crise financeira mais imediata. Mas a pausa foi breve. Uma última e devastadora ameaça, mais insidiosa e perigosa do que qualquer tempestade, começou a se materializar. Rumores de uma sabotagem em grande escala, visando os pontos mais vulneráveis da estrutura, espalharam-se como fogo. E por trás de tudo, o sorriso gélido do rival empresário parecia flutuar no ar, como uma promessa de ruína total, colocando em risco não apenas a obra, mas a vida de todos os envolvidos. A ameaça de sabotagem não era mais um rumor distante. O engenheiro visionário e sua equipe de engenharia descobriram evidências irrefutáveis de explosivos plantados em pontos estratégicos da estrutura, programados para detonar durante a fase final da construção, o momento de maior vulnerabilidade. A corrida contra o tempo havia se transformado em uma corrida pela sobrevivência. O clímax da obra, a instalação da peça central que uniria as duas margens, coincidiria com a tentativa de destruição. O canteiro de obras, antes um palco de progresso, agora era um campo de batalha silencioso. A equipe, liderada pelo engenheiro visionário, trabalhou incansavelmente para desativar os dispositivos, com cada segundo valendo uma vida. A tensão era palpável, os olhares fixos, as mãos firmes, enquanto os especialistas em explosivos, auxiliados por engenheiros que conheciam cada parafuso da estrutura, desarmavam meticulosamente as armadilhas. Enquanto isso, o rival empresário, em seu escritório suntuoso, aguardava o noticiário com um sorriso presunçoso, certo de sua vitória. Mas o engenheiro visionário, antecipando a extensão da maldade de seu oponente, havia preparado uma armadilha. Um confronto direto, digno de um roteiro de cinema, ocorreu quando o rival empresário, certo de que sua sabotagem seria bem-sucedida, apareceu no canteiro de obras, sob a desculpa de inspecionar o progresso, na verdade, para saborear a ruína iminente. O engenheiro visionário, com a voz firme e os olhos faiscantes de indignação, o confrontou.
revelou que todos os seus movimentos haviam sido monitorados desde a redenção do membro da equipe traidor. As verdadeiras motivações do rival empresário vieram à tona. Não era apenas dinheiro ou rivalidade profissional, mas uma inveja doentia, uma incapacidade de aceitar que a visão de outro pudesse eclipsar a sua própria. No auge da revelação, um dos explosivos, o mais bem escondido e complexo, detonou. Não na estrutura principal, mas em uma área isolada, controlada pela equipe. Um sacrifício heróico planejado para desviar a atenção e garantir que a detonação principal fosse evitada. O som ensurdecedor da explosão ecoou, fazendo o rival empresário cambalear de surpresa e fúria. A fumaça e os destroços foram a cortina para um ato final de bravura. O membro da equipe traidor, buscando sua redenção derradeira, havia se voluntariado para a arriscada tarefa de, se necessário, detonar o explosivo secundário manualmente, garantindo que o principal fosse desativado a tempo. Ele não sobreviveu. Seu sacrifício, um ato de coragem que lavou sua mancha, garantiu a conclusão da obra. A obra foi finalmente concluída. A peça central se encaixou com precisão cirúrgica, em meio a aplausos retumbantes e lágrimas de emoção. A dor da perda do membro da equipe traidor era palpável, um peso silencioso no coração de todos, mas sua memória seria honrada pela grandeza da estrutura que ele ajudou a salvar. O rival empresário, derrotado e exposto, foi levado pelas autoridades, sua ambição desmedida o consumindo em seu próprio fracasso. A estrutura monumental erguia-se agora, um testemunho de superação e engenhosidade humana. Ela se tornou um símbolo, reconhecida mundialmente não apenas por sua imponência, mas pela história de resiliência e sacrifício que a construiu. O engenheiro visionário, em meio à celebração, encontrou um momento de quietude. Em seu rosto, as marcas da jornada, mas em seus olhos, a paz e a redenção. Ele refletiu sobre as perdas, as vitórias e o legado que ele e sua equipe haviam criado. A família, seu porto seguro, estava ao seu lado, agora mais unida do que nunca. A mensagem final ressoava nos corações de todos. O poder da visão, a persistência inabalável e o espírito humano, capazes de transcender o impossível. Aquela obra não era apenas aço e concreto. Era a materialização de um sonho, um monumento à capacidade humana de construir, superar e, finalmente, inspirar.